Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Daniela. Boa noite, comunidade Cosmic Power. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos olhar quem está aqui conosco aqui hoje, Daniela. Vamos olhar aqui na galeria, todo mundo com a câmera ligada. Vamos ver se tem alguém que está aqui pela primeira vez. Alguém? Levanta a mãozinha. Ah, Maria Eduarda. Oi, querida, bem-vinda. Que bom que você veio. Quem mais? A Camila. Mais alguém, gente? Alguém? Tem uma mãozinha aqui, a iPhone de Manuel. Ah, não ouvi. Maravilha, sejam bem-vindas. Ok, muito bem. Então, meus queridos, todo mundo ainda chegando. Vamos ligar as câmeras para que a gente possa ficar realmente presente aqui, né? A gente cuida então, que ninguém vai nos incomodar, para a gente possa fazer essa reunião bem tranquila e esse tempo só para a gente, né? Ok? Então, nossa leitura hoje, Daniela, Hoje eu acho que a gente precisa só de dois leitores, Débora. A é, gente tem, na verdade. São, três acho que parágrafos. dois tá bom. Acho que dois tá bom. Se a gente fizer uma pessoa por parágrafo, que os três parágrafos são mais ou menos do mesmo tamanho, a gente pode até ter três, viu? Ok. A Para de quem não Mari, sabe, para quem é novo aqui, gente, é esse livro aqui que a gente está fazendo a leitura, que é o Cosmic Power de Sophie Hellinger, para as três novatas. A gente vai ler um trechinho hoje para a gente comentar sobre a prática e depois a gente vai meditar juntas, tá? então a de Mari já vai ser a primeira. Quem mais gostaria? Posso ler, Débora? Marilza, ótimo. E mais outra? Ou outro? Vilmar quer ler pra gente? Vilmar, ótimo. Maravilha. Então, vamos começar aqui. Edmari, página 91, pessoal. A gente vai ler o parágrafo Outra maneira de alcançar a paz. Eu não estou vendo a Edmari. Você está vendo, Débora? Não, mas ela escreveu aqui. Eu preciso ver você, Edmari. Você está com a sua câmera aberta? Está, ela aparece do seu lado, Daniela, para gente. Para mim, não. É, eu tô vendo ela aqui, sim. Tá? Ah, ok, então tá. Para mim tá escurinho aqui, mas tudo bem. A Marilza lê o segundo parágrafo, todo mundo é livre e que vai até que atua por trás, tá? E aí o Vilmar lê na página 92 com essas informações e os pontos um, 2 e 3. Vai até nunca perdido. Ok, Vilmar? Ok? Muito bem. Então, antes da gente começar a nossa leitura, nós vamos nos centrar através da respiração. A gente pode fechar os olhos, tirar os óculos, relaxa o nosso corpo, os ombros. Já abre um sorriso. Estamos muito felizes de estarmos aqui fazendo essa leitura. Soltamos o ar pela boca, inspiramos pelo nariz e mais uma vez soltamos o ar. Vamos sentindo o nosso corpo relaxando. Inspiramos pelo nariz, soltamos o ar pela boca, inspiramos, com a boca fechada.
E soltamos o ar. E vamos então abrindo os nossos olhos. Dá vontade de ficar até mais, né, gente? Gostoso essa respiração. Mas vamos para a leitura. Pode começar, Dimar, por favor. A minha internet travou, eu não ouvi a página. Página 91, Admari, e você vai ler o primeiro parágrafo. Outra maneira de alcançar a paz interior até dentro de ti, tá bom? Vocês estão ouvindo um som mais forte também ou não? Não? Ah, Ah, tá. Eu estou ouvindo parecendo um chiado, como se fosse de chuva. Isso. Os Pode ser que seja aqui, que microfones. aqui tá chovendo. Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos começar, Tá, Admari. página 91 começa onde? Outra maneira de alcançar a paz interior. Você lê só esse parágrafo mesmo, tá? Eu tô com a segunda edição. Na página 91 não é o que tem. Ah, então vamos pro parágrafo. Deixa eu ver que eu tenho a segunda edição aqui, um minutinho. Tá. Página 87 para você. 87. Então, A lei do potencial puro? você vai na página 88, 88. melhor dizendo. Peraí. Isso eu tô passando só para ela, tá, gente? Que é a segunda edição. É para quem tá com a segunda edição. É o parágrafo Outra maneira de alcançar a paz. Encontrei. E vai até dentro de ti, tá bom? Ok, então vou começar. Outra maneira de alcançar a paz interior é renunciar à necessidade de julgar outras pessoas ou circunstâncias como boas ou más, certas ou erradas. Tais julgamentos apenas provocam inquietações em nós mesmos, que perturbam ou até mesmo interrompem a conexão com a paz do coração. Se conseguirmos dissolver essa necessidade de julgar os outros, encontraremos imediatamente o lugar do profundo silêncio interior. Essas são leis que, quando utilizadas, desencadeiam imediatamente coisas positivas. Que tal interromper um padrão e dizer a uma pessoa não amada ou até mesmo rejeitada: "Eu te amo"? Enquanto não der para dizer em voz alta, diga então silenciosamente dentro de ti. Todo mundo é livre e todos também devem estar livres de mim. Eu só quero tocar no ponto do hotspot, onde todos somos eternos e indestrutíveis. Ou seja, frequência e energia em sua forma mais pura. Por isso, qualquer comparação e competição é supérflua, não importando com quem, seja ela com colegas, no esporte ou com os chamados professores e mestres. Aquele que se conecta ao uno, ao indizível, ao desconhecido, está também conectado ao Supremo e imediatamente separado do oposto disso. Não se trata de dizer sim a um mestre e não ao outro. Deveríamos dizer sim a tudo e também praticar de novo todos os dias. Por tanto tempo, até que nos sintamos bem com isso. Nisto, seguimos nosso eu interior, infinito.
pois qualquer avaliação, qualquer julgamento é um fator limitante e nos leva a um beco sem saída. E não é só isso. E não é só. Isso nos enfraquece rapidamente. E não estamos mais dentro da nossa força plena. E não mais conectados àquilo que atua por trás. Com essas informações, todos podemos começar imediatamente a encontrar paz interior, a harmonia, a força, a verdadeira vocação e a calma do coração. Não apenas planejar, mas também passar mais tempo em silêncio e em contato com a natureza. Diga a si mesmo: aconteça o que acontecer, hoje eu não vou julgar nada nem ninguém. Vou me manter firme nessa intenção. E se eu conseguir, mesmo que por meio dia apenas, ficarei feliz comigo. E se isso não for possível hoje, farei novamente amanhã. Na meditação, conscientize-se reiteradamente da seguinte frase: sei que posso me conectar à força todo abrangente a qualquer momento e em qualquer lugar. E até mesmo irei obter respostas para todas as minhas perguntas. Também sei que estou sempre guiado, conectado e nunca perdido. Ok, muito bonita essa parte, né? Muito profunda, né? E eu gostaria, então, né, que nós aqui pudéssemos, né, nos intercambiar aqui, a gente pudesse trocar algumas ideias no que foi tocado, no que compreendeu, qual parte da leitura que mais foi importante para si, né? Então, quem tiver aqui e quiser, pode levantar a mãozinha. Nós temos a mãozinha eletrônica, que eu acho que às vezes fica até mais fácil, né? Da gente visualizar a pessoa, né? Os leitores também, muito obrigada. Quem quiser comentar algo que leu, que achou mais importante, né? Ok? Fica todo mundo meio pensativo, né? Nós já lemos essa parte antes, né? No livro. E aí a gente faz uma outra leitura. E essas palavras, cada vez que são escutadas, elas movimentam algo diferente em nós, né? E a gente é conduzido, então, a um outro nível de compreensão. E às vezes a gente fica um pouco mexido em escutar. Às vezes também por isso demora um tempinho para a gente conseguir manifestar em palavras, né? Ok? Eu queria ouvir um novato também, quem está aqui, que nunca falou, né? Ou se a gente pudesse também chamar alguém, mas vamos esperar espontaneamente as pessoas, né? Ok? Então, Débora, como ninguém se manifesta, achei muito importante, né, a leitura no primeiro parágrafo, que é a questão do outra maneira de alcançar a paz interior é renunciar à necessidade de julgar outras pessoas ou circunstâncias como boas ou más, certas ou erradas. Eu, com com esse tempo que eu venho praticando Cosmic, eu vejo que essa questão em mim também mudou muito, porque até pela minha profissão, né? Então, muitas vezes, quando às vezes a pessoa chega para entrar com processo, né? E aí vai, fala do outro, aí você tem aquele ímpeto de tomar as dores daquela pessoa. E a partir desse conhecimento das meditações e também o conhecimento das constelações, né, de todo o estudo, o nosso olhar muda muito,
mas principalmente pelas meditações, pelo cósmico, porque ele faz com que a gente sinta, tenha uma percepção muito maior quando tais circunstâncias aparecem, né? E até no nosso dia a dia mesmo. Então, essa frase, esse primeiro parágrafo me tocou bastante, me fez refletir o quanto eu mudei nesses anos, nesse tempo, não vamos falar em anos, é nesse tempo que eu estou aqui praticando, tá bom? Ok, muito bem, Marlene. Que bom. A Josi. Então, vamos lá, boa noite. Boa noite. Eu ia fazer esse comentário aqui, começar com o julgamento. Opa, na verdade, assim, eu vou falar o que eu tenho praticado hoje, que é lá no final da leitura, mas o julgamento é algo que a gente, assim, a gente tem que estar em vigília o tempo todo. E a gente tendo, né, esse esclarecimento do quanto o julgamento é uma maldade que a gente faz com a gente mesmo, com o outro, a gente começa a ter essa presença em observar. E são coisas tão sutis, porque às vezes a gente, né, como eu esqueci o nome dela, de Tatiaia, Marlene. Marlene, ela falou do julgamento, mas assim, a gente começa a olhar para a gente. Quantas vezes no espelho a gente se olha e nem percebe que está julgando, né? Observando algo no corpo e julgando. Então, assim, o quanto que a gente precisa encarar até nos pequenos detalhes com mais leveza a nós e depois ao outro, né? Quando a gente está em grupo, com amigas, né, com amigos, como que a gente percebe o assunto gira em torno de julgamento o tempo todo, gente? Como que a gente aprendeu as pessoas, todo mundo, né, a viver nesse julgamento, de falar do outro, falar alguma coisa? Então, assim, é tão bom quando o assunto é sobre coisas, né, sobre e não pessoas. E a gente observa o quanto é forte isso quando a gente encontra pessoas, falar do outro, né? E às vezes a gente pensa que julgamento é só quando é ruim, não. Quando a gente até elogia também é um julgamento, né? Não é só quando você fala mal. Quando você fala bem também é uma certa forma, existe uma energia ali que a gente precisa estar cada vez mais presente. Qual é a energia que eu estou fazendo esse comentário, né, em relação ao outro? Mas enfim, eu acho que o mais importante é começar com a gente, né? Não me julgar, porque quando eu consigo ter essa leveza comigo, eu já começo a ter leveza também com o outro, né? Mas aqui na última, na página lá 92, quando fala na meditação, o item 3, da gente procurar respostas quando medita, é uma coisa que eu estou começando a praticar, sabe? Porque muitas vezes eu entro em meditação, mas assim, sem colocar uma intenção, simplesmente esvaziando e tal. Mas essa noite, por incrível que pareça, essa madrugada eu acordei umas 3h30 e eu falei assim, oh, gente, eu vou sentar e vou meditar. E aí eu fiz uma pergunta, mas tipo assim, meditei e tal. Depois eu fui, deitei de novo. Gente, eu tive sonhos. Aí eu falei assim, olha, eu vou precisar praticar mais isso, porque chega, talvez não chega ali na hora da meditação, mas chega depois, né? Então, o quanto que a gente precisa afinar isso aqui, de buscar respostas no silêncio dentro da gente e não ter ansiedade da resposta vir ali na hora, porque ela vem, né? Depois, se você tiver com presença, observando, ela vai vindo de alguma forma. Então é isso, o quanto que praticar isso não é difícil, mas também não é tão fácil assim, né? A gente estar presente para receber essas respostas. Mas é muito bom isso aqui. É isso. Ok, muito bem. Falou muitas coisas importantes aí. Depois a gente até pode comentar algo também, né? Ai, Andréia, Boa noite a todos. boa Eu noite. tenho uma dúvida aqui quando ela fala sobre hotspot. O
que ela quer dizer aqui, né? Eu só quero tocar no ponto, no hotspot. Esse termo me chamou a atenção, né? Onde todos somos eternos e indestrutíveis. Ela quis dar uma ênfase aqui, né? Isso aqui não é algo que seja tão. A palavra, não lembro o que é o significado dessa palavra. Ela tem uma palavra em inglês, né? Hotspot, Débora, é quando a gente acessa, por exemplo, num café, Hum, uma conexão de Wi-Fi. E eu hum, acho que ela está fazendo uma comparação com a gente se conectar com o cosmos. É aquele ponto, aquele acesso onde a gente vai realmente acessar, e aí ela fala isso logo em seguida, né? Ela fala aquele ponto onde todos somos eternos e indestrutíveis. E ela própria explica, ou seja, né? Onde a gente toca esse ponto onde frequência e energia se encontram em sua forma mais pura, Tá? É uma dentro comparação de nós. que ela faz no termo, né? Uhum. Obrigada. ok. Então, mais alguém? Thaís, Thaís. Boa noite. boa noite. Bom. A palavra que fica para mim é consciência, porque se eu tenho consciência, aí eu vou poder decidir do não julgar. Porque se eu nem sei, se eu nem tenho essa consciência, eu nem sei que eu julgo. Então, para mim, cada vez é mais forte e presente essa palavra. E através da meditação é o que vai nos proporcionando essa intimidade com a gente mesmo, esse auto-observador, porque aí através da meditação, da consciência, eu sei de mim e posso escolher, né? Ela fala do não julgar, mas aí poderia ser aplicado para todas as outras coisas. Então eu resumiria isso como consciência. E a meditação proporciona isso, na minha experiência, em tudo que eu faço, é o que mais chega, acho que é o que é mais completo, vamos dizer assim. É isso. Ok, muito bem, muito obrigada. Mais alguém? A Camila. Boa noite a todos. Uhum. Hoje, nessa parte que foi lida, me chamou muito a atenção a importância da gente ficar feliz com a quantidade que a gente der conta de praticar, né? Teve um trecho aí em que alguém leu e falou assim, da gente ficar feliz, se a gente conseguir fazer só uma parte do dia, o não julgar, o dizer que ama, ainda que sem palavras, para aquela parte nossa, né? Aquela pessoa, aquela situação desafiadora. Então, isso é algo que eu tenho trazido mais minha atenção na minha vida ultimamente, de assim, manter a constância na quantidade que eu der conta, mas não deixar de praticar, né? Então, essa parte me chamou bem a atenção. Obrigada, gostei. Uhum. Muito bem, cada um levantando um ponto, né? Mas o que a Josi tocou é um que tem acontecido muito ultimamente, né? E a gente tem que ficar muito vigilante, que é o que a Thaís também fala, a gente ter a consciência de que a gente está julgando, né? As redes sociais hoje, né? Todo mundo tem que comentar algo, todo mundo tem que dar opinião, e a gente vê atualmente como algumas situações, determinados comentários, como vão, às vezes, influenciar e, às vezes, destruir a vida daquela pessoa, né? Então, a gente tem que se policiar muito, porque a gente ter esse nível de consciência de que nós estamos sendo estimulados a cada vez mais julgar as pessoas, né? Então, isso seria muito importante que a gente se desse conta disso. E quando a gente vê algum seminário da Sofia, eu acho que vocês já devem ter tido, às vezes, a oportunidade de fazer, quando ela monta o arranjo, né, dos nossos antepassados,
E quando ela coloca na nossa frente os nossos pais, e atrás dos pais os avós, os bisavós, e a gente então faz algum julgamento com relação aos nossos pais, né? De que eles nos deram pouco, de que não foi o suficiente. E aí, como então toda a nossa força se vai, toda a nossa prosperidade, a saúde, o dinheiro. E aí ela cita aqui, né, para a gente ter essa paz interior, como a gente evita, né, esses julgamentos. E aí eu acho que se nessa reunião a gente tivesse também, né, esse primeiro conceito de quanto eu tenho julgado os meus pais, né, eu acho que todo o resto, todas as outras pessoas, isso já vai ficar mais leve, né? Então, é, porque senão a gente também começa a se julgar muito também, né? Que foi o que a- as duas colegas nossas falaram aqui. A primeira pessoa, a gente não voltar esse julgamento, não ser tão crítico com a gente. A Josi até falou de ir no espelho, né? Se olhar, se elogiar às vezes, né? Não ser tão crítico com o nosso corpo ou com algo na nossa aparência ou algo que a gente faz, né? E aos pouquinhos mesmo, né? Que a gente fique feliz, né? Como a Camila falou aí. Um pouquinho que eu consegui observar, que a Marlene já falou que está observando isso nela, que ela já diminuiu esse julgamento. Um pouquinho que a gente conseguir se observar que a gente teve uma melhora em relação a nós mesmos, né? Já vai ser um impulso para que a gente siga adiante, né? Muito A Sophie, Débora, ela traz para a gente uma frase muito preciosa que ela comenta aqui no livro, mas não cita essa frase. Que ela diz assim: a comparação é a morte do coração. bom. Que é como se a gente enterrasse esse lugar que a Andrea perguntou, o hotspot, o ponto de conexão que a gente tem com esse indizível, né? O supremo que ela diz aí também no segundo parágrafo. Então, quando a gente está cuidando e regando essa conexão com esse ponto quente de conexão em nós 3 vezes ao dia, e a gente vai sentindo esse prazer, esse descanso no silêncio do corpo, essa conexão vai se firmando. Uma coisa que a Sophie fala que é muito interessante, que se a gente conseguir no momento da meditação realmente se concentrar na respiração e aquietar a mente, mergulhar numa profunda concentração, ocorre ali, nem que seja por um milissegundo, a conexão com esse ponto quente, digamos assim, tá? E aí, conforme a gente vai treinando, esse milissegundo ele vai abrindo, é uma fresta que vai se ampliando. E quanto mais a gente pratica isso, esse pontinho de conexão, ele vai aumentando aos poucos, né? Então, quando eu vivo isso aqui dentro, a gente também começa a querer se conectar com esse hotspot no outro. E aí é que vem o segundo parágrafo que a Sophie fala de evitar a comparação, que essa comparação, o julgamento e a comparação nos distancia da nossa conexão e de conectar com isso no outro, né? Tem um material que a Sophie leva também nos eventos que muitas de nós multiplicadoras compramos. Isso aqui, gente, ó, é como se fosse uma pilha. Para uma pilha funcionar, a gente tem que ligar os dois lados. Se eu ficar conectando só um lado da pilha, não liga, né? Quando eu toco do outro lado, ó, fecha o circuito, né? Então, com que circuito em mim, do meu hotspot para o hotspot do outro, eu estou me conectando, né? Que parte do outro eu quero acordar? Eu quero acordar e despertar no outro aquilo que eu estou julgando, que vai me levar para separatividade, para desconexão, ou eu vou querer conectar também do meu ponto para o ponto do outro que está ali, né? Nesse silêncio. Então, eu acho que a Sophie convida a gente a querer desejar essa conexão aqui, mas também
com o outro, né? Uhum. Isso mesmo. Muito bem. É, esse não julgar, né, e não comparar, nos traz muita paz, porque a gente aceita com mais facilidade o que se apresenta na nossa vida, né? Porque não é só julgar pessoas, né, que ela citou aí, julgar que um mestre é bom, que o outro mestre não é bom, mas julgar situações na nossa vida. Às vezes nós passamos por algo que é difícil e a gente não gostaria que aquilo acontecesse e quer excluir aquilo, né? Sem dizer um sim para o que se apresenta. Então, até o que se apresenta na nossa vida, que a gente não julgue, porque às vezes aquilo vai nos levar a um caminho difícil, mas depois algo maravilhoso vai surgir, né? Como a sabedoria popular fala, né? Fecha-se uma porta e abre-se uma janela, né? Então, a primeira coisa que acontece conosco quando algo difícil acontece é a gente julgar que a gente está perdido e que algo ruim não vai ter mais como ser revertido. E às vezes aquilo vai se mostrar depois como um aprendizado maravilhoso, que era o que tinha que acontecer na nossa vida, né? Então, que a gente simplesmente se abra, né? E o sorriso traz isso para a gente, né? Quando algo está difícil, se a gente abrir um sorriso, né? Até o nosso corpo não se sente julgado, né? Porque é difícil você estar julgando alguém ou algo com um sorriso no rosto, né? Porque o julgar é fechar o coração. E não julgar é se abrir, né? Como a Daniela falou, e essa conexão com o outro, né? Então, se eu sorrio, eu abro meu coração e o julgamento já se esvai, né? Então, a gente praticar sempre o sorriso, né? Quando tiver difícil, é aí que a gente tem que sorrir mesmo, né? Ô, Ok. Débora, o ponto um também, lê para nós aí, Débora. O ponto um é importante Já demais. fechei aqui o livro, peraí. Eu estou no lugar meio escurinho. Quer que eu leia? Ponto 1. Não apenas planejar, mas também passar mais tempo em silêncio e em contato com a natureza. Esse ponto é muito importante, né? Como a natureza nos faz ir de volta, né? Nos conecta com toda a criação e com o Criador, né? Inclusive, é até recomendado, né? A gente já participou de cursos, né, Daniela, que a gente tinha, na hora do intervalo, uma tarefa que era ir abraçar uma árvore. Quem já fez esse abraço das árvores aí? E a gente, então, adora abraçar a árvore, né? Como essa conexão com a natureza, com o mar, como pisar no chão, que a Sofia recomenda, né? Que a gente ande descalço, andar na neve. Uma vez ela colocou a gente para andar na neve. Você estava lá, né, Rosa? Nós fomos andar na neve, no pé geladaço. Então, é, como essa conexão é importante, né? Para a gente lembrar que a gente é unido a tudo e a todos, né? Lembrar da nossa origem, né? Incluir tudo, né? Ó, o Ademir. Boa noite a todos. Boa Uma noite. frase que está ressoando desde o momento que foi lida para mim, principalmente a parte final dela, né? Todo mundo é livre, todos também devem estar livres de mim. Como aceitar que os outros podem estar livres de mim? Que trabalho profundo e difícil, não? A gente É, faz tanto sim. exercício de querer ser querido, querer ser reconhecido, querer que os outros notem a gente, e lembrar que assim, né? Todos Uhum, podem realmente, né? Podem não, né? Todos devem também estar livres de mim, né? Porque a conexão uhum, tem que ser por algo maior, né? Não no menor, não no ego, né? uhum.
É elas continuam interessante você vibrando. falar isso. Desculpa, eu te interrompi. Pode falar mais, Não, desculpa. eu terminei, porque o ponto é Aham. exatamente esse, né? Como a gente realmente é, quer se fazer presente e tudo, e a conexão deve ser pelo maior, né? Não pelo ego. O ego é o momento de É, agora, né? e você, quando você leu isso, você foi até mais profundo, porque quando eu li também, eu pensei que a Sophie também queria falar de ficar livre, não livre dela, mas não se agarrar a ela como a verdade total. Que nós temos esse poder de fazer isso, né? Que a gente mesmo consegue essa conexão direta. Ninguém vai fazer isso por nós. Nós somos a própria fonte que estamos aqui. Vamos de volta para a fonte quando a gente faz essa conexão com esse canal, né, de sabedoria. Né? Então, nós não precisamos. Lógico que nós estamos conectados e o outro é importante, mas nós temos essa capacidade de nos responsabilizarmos, que a Thais também falou, né, sobre ser responsáveis por esse grau de consciência e, e a gente aprende esse caminho, né? Ok? Olha, Débora, uma grande lição de vida para mim, né, que ficou muito marcado profundamente, foi aqui em São Paulo, quando a Sophie, na parte final, ela fez uma reunião que não era do Cosmo Power, né? Foi aberto a pessoas de fora e tudo, e mais de metade do auditório não eram pessoas que conheciam o trabalho dela. E aí ela trouxe uma das pessoas que fez uma pergunta, ela trouxe para o palco, né? Conversou um pouco com a pessoa, e aí ela perguntou se a pessoa queria trabalhar aquilo, e a pessoa sinalizou que não, né? E aí ela pediu para uma outra subir no palco, pediu para uma outra, e começou, né, uma estrutura de constelação. Aí, de repente, ela parou, olhou, falou para a pessoa assim: Você não está conectada com nada disso, né? A pessoa ficou olhando para a cara dela, com um olhar bem vazio, e ela parou, respirou, olhou e falou assim: Eu te peço desculpas. Você falou que não queria tocar nesse assunto e eu estou praticamente conduzindo uma constelação que você não pediu para acontecer. Desculpa te expor dessa forma. E silenciou, aí pediu para as pessoas descerem do palco, e tal. Esta frase, para mim, inclusive, né, todos podem estar livres de mim, reverbera também num momento como esse, numa tremenda lição de humildade, que é assim, né? Eu até poderia ajudar a pessoa, mas ela não pediu, ela não quer, né? E aí, naquele momento, com muita tranquilidade, ela deixou a moça um pouquinho no palco para ser bem carinhosa com ela. Quando ela sentiu realmente, né, que estava para sentir, quando a moça se sentiu aconchegada, ela falou para ela: Pode ir, né? Mas com um carinho bastante grande, né? E quem conhece a Sofia um pouco mais de tempo sabe que assim, né? De um lado, ela não tem o menor problema de falar realmente o que precisa ser falado, né? Mas ao mesmo tempo, em coisas como esta, né? O gesto de amorosidade, o gesto de reconhecimento é fantástico. Para mim foi uma lição de vida. Seu som, Débora. Eu fechei aqui que tinha um vizinho fazendo barulho. É, aí, assim, é tão rico, né, esse tema, que a gente pode voltar nele de novo, né? Porque se a gente tem, né, necessidade de ajudar muita pessoa, ou fica com pena que ela não consegue resolver, que ela não tem força, não deixa de ser um julgamento, né? Porque você se acha melhor do que ela, que você é capaz de resolver o problema dela e não ela mesma, né? Então, esse respeito, né, com o outro é afastar-se um pouco do julgamento. Eu e ele temos a mesma capacidade, cada um encontra o seu caminho, né? Então, até para vir aqui à comunidade, a gente faz um convite. Se a pessoa quiser vir, ela é bem-vinda. Se ela não quiser, a gente não vai insistir, né? Cada um no seu tempo, né? Maxon. Maxon, Que bom que você está aqui, Maxon.
Boa noite, tudo bem? Voltou, né, Boa Max? noite. Estamos aqui. Cheguei atrasado, mas é o seguinte, eu gostei da parte que vocês disseram e também, né, que não estava aqui no livro, né? Aquela questão de abraçar a árvore, né? E é muito importante essa questão. Há um tempo, muitos anos atrás, eu tive um atrito dentro da empresa e aquilo me abalou muito. Então, eu tinha que achar um lugar para me ficar tranquilo sozinho. Na época, eu peguei meu carro e fui para uma cidade aqui perto de nós. Deve ser mais ou menos 25, 30 quilômetros de distância de onde eu moro, né? Eu fui num sítio de um parente e, como não tinha jeito de abraçar a mangueira, eu sentei no pé da mangueira, encostei e eu parei assim. Hoje eu posso falar que eu meditei, né? E aprendi muito com aquilo, né? Eu respirei, fiquei vazio e eu aprendi que em qualquer momento de atrito, o silêncio é fundamental. Você consegue respirar. E isso tem o quê? Uns 30 anos que eu carrego isso comigo, sabe? Então, qualquer problema que tem, o pessoal fala assim, eu omisso, não. Eu silencio e escuto. E então, assim, aprendi muito com isso. E quando a gente chega nessa parte que fala todo mundo é livre e todos também devem estar livres de mim, é muito, muito importante, viu? Tem tudo a ver com a gente, sabe? E é um trabalho que a gente tem que fazer e eu faço isso, sabe? E hoje que eu percebi fazendo essa leitura aqui, esse pedacinho aqui, entendeu? Muito interessante, tá? Que bom, né? Quando a gente tem uma compreensão de algo que a gente já pratica, né? Ou que a gente E não pode sabia, né? praticar, né? Isso. Agora, no final aqui, né? A Thaís comentou. A Thaís não, foi a. Ai, tô achando, a primeira que falou. Eu Lá acho, de Patinga, Josi. Ela falou de fazer essa pergunta, né? Como a gente é importante a gente treinar, fazer essa pergunta e fazer esse pedido. Vamos ler de novo aqui no final? Na meditação, conscientize-se reiteradamente da seguinte frase: sei que posso me conectar à força toda abrangente. Então você já dá esse comando para você, né? A qualquer momento e em qualquer lugar, e até mesmo irei obter respostas para todas as minhas perguntas. Também sei que estou sempre guiado, conectado e nunca perdido, né? Então, falar, né, antes da meditação, e a gente até faz às vezes aqui, né? Pode fazer a sua pergunta, você pode fazer a sua pergunta. E essa pergunta, como a própria Josi explicou, às vezes ela não vem na hora, mas ela vem depois. E você continua perguntando até que você tenha a resposta. A Sophie sempre ensina isso para a gente, né? Então, são muitos pontos aqui, né? Que eu achava que quando a gente terminasse a nossa reunião, que a gente devia ter um caderninho, né? E anotar algo que às vezes a gente não teve tempo de levantar a mão ou ficou ainda se julgando, porque é um julgamento, eu não vou falar nada legal, ou o que que vão achar de mim, ou o que eu vou falar não é importante, né? E a gente pode, então, às vezes, anotar, né? O que a gente, às vezes, não teve ainda coragem de falar em público, né? Porque também é um alto amor, né? A gente poder se ouvir e querer ser ouvido, né? E todos nós temos algo importante a dizer, né? é O que engraçado, Débora, porque quando eu peguei exatamente o meu caderninho para anotar. é, Muito obrigada pela indicação. pois é, a gente pode anotar o que achou mais interessante na reunião, e quando a gente escutar de novo o texto, a gente pode olhar, né? A gente vai ler aquilo de novo. E agora, qual é a minha compreensão? No que qual outro ensinamento me tocou aqui, ou que eu não tinha visto, que agora eu consegui ver, né? Mas agora deu a nossa hora de meditar aqui, né, Daniela? Deu, precisamente. Chegou a hora da nossa meditação. Então, temos nos movimentar.
Vamos virando aqui para a tela. Muito bem. E vamos então nos despedir aqui com um sorriso. Já estamos cheios de coraçãozinho aí, né, gente? Vamos passar outra página aqui. Todo mundo olha quem está aqui conosco. E aí nós vamos escolher uma pessoa. Cada um escolhe uma. E a gente vai falar: Eu te amo. Ok? Eu te amo. Ok? Ok. Muito obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Daniela, Celine. Tchau, E aí, tchau. Tchau, Tchau. Débora. Tchau, pessoal. Até Tchau, Rose. terça. Amanhã e quinta Tchau, tem mais meditação, viu, gente? Quem está na é. comunidade tem amanhã meditação, quarta-feira, e quinta, 16 horas, e amanhã, 20 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.